deixarás. Não há medo em meu coração. Nada. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, uma boa noite para você na presença de Deus. Nós estamos dando início mais a esse culto, culto online, que você, na sua casa, você vai poder adorar o Senhor, ser ministrado por uma palavra que vem do Senhor Jesus para a sua vida. Nós vamos poder aqui ter um tempo de oração, pelos nossos temores, pelas nossas preocupações. E também nós vamos adorar o Senhor com tudo que temos e somos, porque Ele é o único digno de receber toda a adoração. Para darmos início a esse culto, eu gostaria de ler com você os Salmos 27. Diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então, por que ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Então, por que estremecer? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Por que eu estou com medo? 2. Quando os maus vierem para me destruir, quando os meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Por que eles tropeçarão e cairão? Porque o Senhor é a nossa fortaleza. Amém? É a Ele que nós cultuamos, a Ele que nós adoramos. Então vamos fazer isso agora. Ore ao Senhor, abra o seu coração, esteja atento. Eu peço para você não se dispersar, mesmo quando você estiver na sua casa, mas adore ao Senhor. Eu desafio você a orar nessa hora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, nessa noite de culto, em que nós entramos em tantos lares, Senhor, a Tua voz alcança corações partidos, a Tua presença enxugue dos olhos a lágrima, o Teu poder alcance aquele que está aflito, ansioso, e nós possamos, Senhor, viver esse momento de luta e crise na Tua presença, que é tudo que nós precisamos. Nós declaramos aqui: para onde iremos, Senhor, se só Tu tens a palavra de vida? O Senhor venceu a morte. O Senhor venceu a morte. Aleluia. Obrigado por isso. Em nome de Jesus, agora recebe nossa adoração, nossos louvores, como aroma suave às suas narinas. E permanece com cada um nesse momento de culto, em nome de Jesus. Louve, exalte a Deus e adore na beleza da sua santidade, tá bom? Vamos lá? Amém. Vamos louvar o Senhor? A palavra do Senhor diz que bem-aventurado aquele que está firmado na rocha, firmado na casa do Senhor. Vamos cantar isso nessa noite. Convido você. Vamos louvar? Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam
Senhor. É o pedido dessa noite. Ouve, Senhor, a nossa oração. Ah, Senhor, ouve a nossa oração. Ah, um lugar, ó Pai amado, que nós possamos encontrar, Senhor. Ah, refrigério em Ti, descanso em Ti. Que os corações, ó Pai amado, encontrem, Senhor, refúgio no Senhor, alívio no Senhor, a paz que o Senhor tem para nos dar. Há um lugar. Essa canção, ela fala bem isso. E há um lugar de refrigério. Há um lugar onde a verdade reina. Ah, é nesse lugar que o nosso coração deseja estar. E que essa seja a sua oração nessa noite. Senhor, me leva para esse lugar. Ah, onde a inconstância não me domina, onde os meus medos não me paralisam. Me leva para esse lugar. Vamos ministrar, vamos cantar isso aqui nessa noite. Amém? Há um lugar de descanso em Ti. Há um lugar de refrigério em Ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço o Teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é do Senhor. Diga, esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor.
que eu preciso. Obrigado, Senhor, porque nós temos a direção de que o Senhor está conosco. Há um lugar, Senhor, na Tua presença. Oh, querido, você na sua casa, você pode levantar a sua voz nessa noite e dizer: esse lugar é na presença do Senhor, esse lugar é no Senhor. Vamos dizer: esse lugar é no Senhor. Vamos dizer antes: esse lugar é no Senhor, onde nós depositamos os nossos medos. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Mais uma vez, diga isso. Esse lugar é no Senhor, Jesus. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Vamos fazer isso agora. Vamos aproveitar que estamos na presença do Senhor. A palavra dele nos garante isso. Vamos orar. Você tem suas demandas, suas lutas, seus temores. Os dias são difíceis. Os dias são de muito temor e preocupação. Mas nós temos um lugar no Senhor onde nós podemos nos derramar. Vamos fazer isso. Levante a sua voz aí. Pai, em nome de Jesus, a Tua igreja, Senhor, a Tua igreja não para. A Tua igreja está reunida aqui nessa noite, cada um nos seus lares, certo do que o Senhor está presente em cada um dos nossos lares. Ah, meu Deus, e nessa noite a Tua igreja clama ao Deus vivo e verdadeiro, que na pessoa de Jesus Cristo veio a esse mundo para nos salvar. Por isso, Senhor, nós clamamos a Ti misericórdia para as nossas vidas, misericórdia para o Teu povo, para as pessoas da cidade de Maringá. Misericórdia, Senhor, para a nação brasileira. Nós pedimos perdão pelos pecados da nação, pelo pecado de idolatria, pelo pecado da feitiçaria, do ocultismo, pelos pecados, Senhor, que entristecem, que são contrários à Tua palavra, pela, Senhor, lascívia, pela bebedice, Deus, que se instala, Senhor, nesse país. Nós sabemos que há um lugar onde há vida e vida em abundância, e esse lugar é em Ti, Senhor. Por isso, Senhor, visita cada um dos meus irmãos nesta noite, cada lar, cada família aqui representada. Meu Deus, que o Senhor possa visitar o Teu povo com a Tua unção, com o Teu poder, com o poder de restaurar, Senhor, as emoções, o poder de restaurar casamentos destruídos, lares desfeitos, vidas, Senhor, desequilibradas, temores absurdos que estão nos corações nessa hora. Perdoa, Senhor, perdoa a incredulidade da Tua igreja. Deus, e nesse lugar que é em Ti, é o lugar onde nós sentimos a paz. Deus, e nós queremos levantar os nossos instrumentos agora. E no brado de vitória, nós vamos declarar aqui nesta noite que as muralhas vão cair, que os nossos inimigos serão colocados sobre estrados dos nossos pés, que a morte foi tragada pela vitória do Senhor lá na cruz. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Louvado seja o nome do Senhor! Em nome de Jesus!
Nós resistimos ao espírito da morte, nós resistimos ao mal, nós resistimos a todo poder perturbador e damos liberdade à tua presença, Senhor, à tua unção. Vida do Senhor sobre nós. Oh Jesus, vem com a tua unção, vem com a tua unção, vem com o teu poder, vem, Senhor, entra nesta casa, nessa hora, nessa vida oprimida, e todo principado e potestade caia por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós profetizamos vida, nós profetizamos vida, nós profetizamos vida, e vida que há no Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, louvado seja o nosso Senhor. Louvado seja o nosso Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem esse poder de visitar pessoas tão falhas, pessoas tão carentes como nós. Em nome de Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor, por esse momento. Ah, Jesus, a tua presença é tudo que nós precisamos. Em nome de Jesus, amém. Deus tem mais para falar ao teu coração ainda nessa noite. E eu preciso só dar alguns avisos, alguns recados, bem rapidinho. Só atenção, bem rapidinho. Pastor Josimar, vamos continuar orando por ele. A recuperação ainda é um pouco lenta. Ele já está trabalhando, já esteve aqui atendendo, fazendo várias reuniões durante essa semana. Mas ainda tem alguns momentos que bate aquele cansaço. Então vamos continuar orando por ele, né? Ele está descansando hoje, não está aqui conosco, mas está tudo bem, está no processo de recuperação, e nós vamos continuar orando por ele e também orando por todos aqueles que estão passando esse momento difícil, luto, ou aqueles que estão com enfermidade. Algumas pessoas aqui da igreja, e lembre-se de orar pelos enfermos. Preciso dar alguns avisos e no momento de dificuldade, nós continuamos insistindo com vocês, para você estar conosco na sala do Zoom, nas salas de orações. Segunda a sexta, às 7 da manhã e às 18h30. O link está disponível, você pode entrar ali, ter um tempo de 10 minutos, 15 minutos, 1 hora. Tem sido tempo precioso, e nós entendemos a necessidade de nós estarmos nesse lugar que é do Senhor, na presença do Senhor. Também abrimos mais 2 horários, com profissionais liberais, empresários da igreja, enfim, todos aqueles que por algum motivo não podem participar das salas de manhã e à tarde. Nós temos uma sala às 21 horas, na segunda-feira, das 21 às 22 horas. Um povo bom ali, empresários, profissionais liberais, você que trabalha no comércio, e você, às vezes, chega um pouquinho mais tarde em casa, você não consegue participar da sala, então você tem esse horário, segunda-feira, das 21 até as 22 horas, e na sexta também. Tá? Nós entendemos que a questão da oração não é peso para a igreja, a oração é que move, e nos moveu até agora aqui, e nós vamos continuar orando. O último aviso, nós estamos, a partir do dia 4 de abril, com a nossa campanha de alimentos. Estamos dando início, as demandas são muito grandes, nós entendemos e temos uma direção de Deus para atendermos algumas famílias aqui do nosso bairro, de forma sistemática e constante aí por algum tempo. E nós estamos abrindo para você a partir do dia 4/4. Depois da nossa ceia, você passar aqui pela igreja, doação de alimento. E você também pode doar, se você quiser, esse valor em dinheiro para o Pix da Ação Social da igreja. Mas a ideia é que nós venhamos trazer, que vamos fazer cestas básicas e suprir a necessidade de muitos que estão precisando. Nós já temos feito isso, mas vamos fazer de uma forma mais substancial. Amém? E nós contamos com a sua ajuda. Então, a partir do dia 4 do mês que vem, você pode trazer. Amém? Amém? Quero orar agora, porque tudo que nós fazemos aqui, nós vamos ainda adorar o Senhor, mas nós fazemos para a glória dEle. E eu quero dar oportunidade para você ofertar ao Senhor,
para você obedecer o Senhor com dízimo, com oferta, com a sua oferta para missões. Nós temos aí o Pix de missões, né, que é tão importante para nós, né? A obra missionária, ela não para. Existem projetos em todo esse Brasil e fora do Brasil que nós participamos. Então, nós chamamos você para você continuar com a tua fidelidade, amém? Então vamos orar, consagra o Senhor, tem aí o QR Code, o Pix, as chaves, e se você preferir, quiser, passe aqui, que nós vamos te ajudar. E se você preferir, não quiser sair de casa, nós vamos buscar também, né? E você não vai ficar sem cumprir o teu chamado, amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse momento. Deus, não há outro como o Senhor. O Senhor é soberano e poderoso e nos sustenta. Tem nos trazido debaixo de mão poderosa até aqui. Abençoa o teu povo, as finanças. Abençoa, Senhor, aquele que tem que vender, aquele que precisa comprar. Cumpre o teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. E nós fazemos isso sempre com alegria. Enquanto isso, prepare o seu coração para uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite, enquanto nós cantamos essa canção. Não há outro como tu.
início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Dê volume à sua voz. Alfa e ômega, Dê volume à sua voz. És tudo, Senhor. tudo pra mim. Oh, és tudo, Senhor. Alfa e ômega, início e fim. És tudo, és tudo. Tudo pra mim. Oh, Senhor. Mais uma vez. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim. Tudo pra mim. Alfa. Ômega, início. Diga novamente. Ele é o Alfa. Ele é o Ômega. Tudo pra mim. Oh, Senhor. Ômega, início. Louvamos ao teu nome. Tudo pra mim. Vamos lá. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, irmãos. Amém. Eu não sei aí na sua casa se você deu um amém ou se você aplaudiu o Senhor, mas essa seria uma boa hora em que você poderia fazer isso, glorificar a Deus, irmão, exaltar o nome do Senhor. Amém. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, lá no capítulo 6. Vamos meditar um pouquinho hoje na palavra do Senhor. Na sexta-feira eu estava preparando um esboço, irmãos, para pregar. Raramente isso acontece comigo, mas ontem aconteceu. Ontem, olhando para o meu esboço e já avançando nele, fazendo várias anotações, meu coração ficou muito pesado. E aí o Senhor me levou a visitar um outro texto, irmãos, esse texto de João. Um texto que eu já preguei ele lá em 2017, e o Senhor me inclinou a visitar esse texto novamente. Você crê, irmãos, que a Bíblia é a palavra do Senhor, e ela é viva, ela é eficaz, ela é apta? Você crê? Você crê que o que está escrito aqui foi escrito também, incluindo-nos aqui, nesse tempo, para que a gente pudesse tirar de alguma maneira, algum proveito da palavra do Senhor para os dias que nós estamos vivendo? E é com esse propósito, irmãos, que eu prego aqui nessa manhã, né? Ela é palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é apta para nos ajudar na caminhada. Amém? Deixa eu ler o texto aqui de Mateus, aliás, de João, né, capítulo 6, do verso 15 ao 21, verso 15 ao 21, diz assim: Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para fazerem dele um rei, tornou-se a retirar-se, ele só, para o monte. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou porque um grande vento o assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram.
Mas ele lhe disse: sou eu, não temam. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Amém? Amém. Glória a Deus, irmãos, pela palavra do Senhor. Vamos aqui, deixa eu contextualizar rapidinho para você, irmãos. O texto que nós lemos, ele é um episódio que ele acontece na sequência do milagre da multiplicação dos pães e peixes. E você sabe lá, né, eles alimentaram cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. No Evangelho segundo João, aqui capítulo 6, 14 e 15, diz que Jesus, percebendo que o povo estava inclinado para fazer dele um rei, ele despediu o povo, despediu os discípulos e a multidão e foi para o monte orar. O dia já estava terminando, né, quando os discípulos entraram no barco em direção a Betsaida, próximo de Cafarnaum. Era o destino deles, era o plano que eles tinham para sair dali e ir até essa direção, né? O coração dos discípulos ali, irmãos, nesse momento, estava muito animado. Imagine eu e você saindo de um momento em que você é testemunha de um milagre. Como você fica extasiado, animado, porque você viu Jesus operar um milagre, animar o povo, despedir o povo. E aqui esses homens entram no barco, talvez, irmãos, né? O fato deles terem sido pegos de surpresa ali, talvez tenha uma ligação com eles estarem muito animados. Eles não discerniram o céu, não fizeram a leitura daquele momento, porque eles eram pescadores, eram homens hábeis, homens que conheciam, discerniam o clima, o tempo. Mas logo que eles começaram, irmãos, a viagem, animados para chegar lá, né? Algo começa a acontecer, e nós lemos aqui, né? O tempo muda repentinamente, o vento contrário se levanta, as ondas açoitam pequena embarcação, e a embarcação oscila de um lado para o outro. Eu nunca estive, irmãos, dentro de uma embarcação, um barco pesqueiro, no meio de um rio, né? E nem me arriscaria isso, de ter um barco sacudido pelo vento e pelas ondas ali. O perigo aqui era iminente, irmãos, era iminente. A ameaça era real, o naufrágio parecia algo ali inevitável. Esse episódio também, irmãos, ele é narrado nos 3 evangelhos, né? Nos 3 evangelhos. Ele pode trazer um pouco de luz sobre situação que muitas vezes nós estamos vivendo também nos nossos dias, vivendo na trajetória da nossa vida cristã. Hoje, irmãos, o que nós temos de pano de fundo, nem se fala em dengue, nem se fala em outras questões, né? O que se fala continuamente é a pandemia que nós estamos vivendo, e nós temos isso como pano de fundo. E talvez em um outro momento, fora desse momento, irmãos, eu perguntaria aqui se alguém está passando alguma luta. Perguntaria isso, mas a minha pergunta é diferente. Quem será que não está passando por alguma luta nesse tempo? Nós recebemos aqui na igreja, irmãos, todos os dias pedidos de oração, e 95% deles, irmãos, está relacionado com um parente enfermo, com alguém que foi internado, com alguém que está entubado, com um amigo, com uma situação, com uma crise que tem a ver com a pandemia, irmãos. Vamos avançar aqui na meditação desse texto, porque existe circunstância, irmãos, e essa é uma delas, que foge ao nosso controle. Ela não está no nosso controle. A tempestade aqui, lá no versículo 18, irmãos, não está sob o controle de ninguém, de nenhum mortal. Nós estamos falando aqui, irmãos, de pessoas que alguma dentre elas tinham experiência, pois eles eram pescadores, como eu disse. Eles estavam acostumados com esse mar. Na realidade não é um mar, né? É um lago, né? É o lago de Genezaré, mas também conhecido como Mar da Galileia, Mar de Tiberíades. Eles conheciam bem aquela região, irmãos. Só para você ter uma ideia, esse lago, esse mar, ele tem 21 quilômetros de extensão, por 14 de largura, está abaixo do nível do mar Mediterrâneo, 180 metros. Eles conhecem todas as características desse mar. Porém, aquilo, irmãos, que parece peculiar, torna-se agora algo indomável, algo que foge ao controle.
A morte, não Cafarnaum, parece ser o destino certo. E muitos de nós, irmãos, se não todos nós aqui, vez por outra, encontramos situações que fogem também ao nosso controle. Eu, na minha trajetória de vida, já tive várias situações que elas fogem ao controle. Você pensa que você está no controle, mas você não está no controle dela. Enfermidades, desempregos, roubo, decepções, abandono, crises, morte, irmãos. Na trajetória da nossa vida, a gente enfrenta algumas delas, ou pasmem, todas elas junto. Algumas pessoas, irmãos, parece que a carga é muito maior, não é? A gente olha assim, meu Deus, como tal pessoa pode suportar tal carga? É porque existem circunstâncias, irmãos, que elas fogem ao nosso controle e não há nada a fazer. A tribulação chegou, a pandemia chegou e não quer ir embora. Isso nos leva, irmãos, a uma outra reflexão aqui do nosso texto. É quando nós nos encontramos em tais situações, Jesus parece que demora. Não é essa a sensação que nós temos? Não é essa a sensação que você tem? Que Jesus parece que demora, irmãos. Marcos 6,45 nos diz que foi Jesus que os obrigou a entrar no barco. Ele não pediu, ele não sugeriu para irem para o outro lado do mar. Ele simplesmente os obrigou, é o que diz lá em Marcos. Eles não tiveram opção, irmãos, tiveram que obedecer. E obedecendo, irmãos, eles foram agora empurrados para o centro de uma crise, para o centro de uma tempestade. João ali 6,17, irmãos. Como entender isso, irmãos? Como entender? Porque Jesus permite que sejamos então apanhados de surpresa por situações adversas. Porque Jesus às vezes nos empurra, irmãos, ou nós temos essa sensação que Ele nos empurrou para o epicentro de uma crise. Por que dessa doença? Por que desse acidente? Desse desemprego que não chega ao fim? Se eu estou orando, se eu estou fazendo a vontade de Deus, se eu estou indo a cultos, se eu estou, na minha percepção, obedecendo ao Senhor, estou com meu coração inclinado a seguir ao Senhor, porque essas coisas chegam, e parece que não tem fim, parece que Jesus não responde. É que nós temos a ideia, irmãos, que obedecendo, presta atenção nisso, obedecendo, seremos sempre conduzidos a um jardim florido, a um oásis. Essa é a ideia. Nós detestamos sofrer, e quem é que não detesta sofrer, né? Nós queremos ter prazer, queremos ter alegria. Mas nós, irmãos, temos a sensação que obedecendo a Deus, nós seremos sempre conduzidos a um jardim florido, a um oásis, onde não há problema. E esquecemos, irmãos, que a obediência, muitas vezes, ela tem passagem pelo deserto, ela tem passagem pelas tribulações. Quer ver só? Olhe para os 3 amigos de Daniel. Por obediência, irmãos, onde eles foram parar? Você lembra? Foram parar na fornalha, porque decidiram obedecer. Obedecer quem? A Deus. O próprio Daniel, por obediência, irmãos, ele foi parar na cova dos leões. Olha só. José, filho de Jacó, por obediência foi vendido como escravo, foi aprisionado. Você conhece bem a história dele. Moisés, irmãos, olha para Moisés, por obediência, ele se viu entre o Mar Vermelho e um poderoso exército do faraó. Parece que Deus o conduziu para uma cilada. O que dizer de Jesus? Por obediência, foi para a cruz, irmãos. Foi enfrentar a morte. A existência de problemas, irmãos, ela não significa que nós estamos fora do propósito de Deus, entende? Nem que Deus está indiferente à nossa dor. Ter problemas na vida, ter dificuldades, seja na área financeira, na área profissional, emocional, no casamento, não diz, irmãos, que Deus está longe de nós. Não é isso. E muitas vezes, algumas pessoas, irmãos, elas falam, não, talvez você tenha algum pecado. Não tem a ver com isso, irmãos, tem a ver com aquilo que Deus quer trabalhar no nosso coração.
A diferença entre, irmãos, um crente, presta atenção nisso, entre um crente, uma pessoa que crê em Deus, crê em Jesus, irmãos, e um incrédulo que não crê em Deus, em Jesus, irmãos, nessa esfera aqui da vida, não estou falando de céu, não estou falando de inferno, nada disso, mas nessa esfera, nessa existência, irmãos, não é o que acontece a ambos, né? O crente, ou seja, não enfrenta tribulação e o outro enfrenta. Olhe, irmãos, o que a Bíblia diz sobre casa construída. Mateus capítulo 7. Ela diz que 2 casas foram construídas. E você lembra bem o texto. Foram construídas em fundamentos diferentes. As 2 foram construídas, uma sobre a rocha, outra sobre a areia. E é interessante que quando a tempestade veio, o que ela fez? Eu vou pegar essa casa da areia aqui e vou bater nela. Foi isso? Não foi. A Bíblia diz que todas as 2 casas, irmãos, enfrentaram as tempestades. A diferença, irmãos, não está justamente aqui no fundamento que cada uma foi edificada. Porque tanto eu e você, nessa altura da vida, já descobrimos, irmãos. Crente pega Covid, pega dengue, tem problema financeiro, tem problema no relacionamento conjugal, tem problema com filhos, tem problemas emocionais, e às vezes precisa de uma ajuda, de um psicólogo, de um profissional, precisa de aconselhamento pastoral. Todos nós, irmãos, todos nós, independente se cremos ou não no Senhor, a grande diferença, irmãos, está no fundamento. O cristão, irmãos, quando ele enfrenta lutas, né, as mesmas lutas dos não crentes, irmãos, ele tem a sua fé solidificada. Quando ele enfrenta com confiança em Deus, e ele entende isso, ele não se desespera. Quando ele vê a luta vindo, quando ela atinge a sua vida, atinge a sua família, ele continua sendo crente. Ele não se desvia, ele não acusa, ele não abandona. Ele continua lutando, irmãos, pelo casamento dele, pela sua família, até onde é possível, até onde está dentro das suas forças, porque nem sempre depende somente de um, depende de ambos, depende de arrependimento, depende de obediência, de obedecer a Jesus, de praticar perdão. E às vezes, irmãos, quando o casamento sucumbe, irmãos, é porque não há arrependimento, não há conversão, não há disposição em obedecer, pelo menos de um deles. A tempestade, irmãos, então ela não vem para te destruir, mas ela tem uma característica, ela fortalece. Olha aqui os 3 amigos de Daniel, eles foram livres, irmãos. Eles foram livres na fornalha e não da fornalha. Eles foram para dentro dela. Daniel, irmãos, ele foi livre na cova dos leões e não da cova. Ele foi jogado dentro da cova, ele caiu entre meios dos leões, mas ele foi livre dos leões. José foi livre, irmãos, no calabouço e não do calabouço. Ele foi parar no calabouço, ele ficou preso alguns anos. Moisés não foi livre, irmãos, do mar vermelho, mas no mar vermelho. O mar se abriu. Na hora mais escura ali, irmãos, o mar se abriu. Desses que eu citei, irmãos, somente Jesus enfrentou aqui, irmãos, a morte. Só Jesus enfrentou o seu destino ali, a morte. Mas você sabe, o propósito dessa morte era um propósito vicário de substituir a mim e a você nessa cruz. Os nossos pecados foram perdoados porque o sangue de Jesus foi derramado, e nós cremos nessa mensagem. Ele ressuscitou e está à direita de Deus, irmãos, e intercede por nós. Deixa eu te dar uma palavra de ânimo. Não fique desanimado, irmãos, por causa dessa tempestade que nós estamos vivendo. Não fique desanimado, não se desanime. Não se desapegue de Deus, de Jesus, da oração. Tantas pessoas estão nesse tempo, irmãos, esfriando na oração, não querem orar. Continue intercedendo, continue orando. Essas tribulações, irmãos, elas podem ser inesperadas para nós, mas para Deus elas não são. Deus sabe.
podem, irmão, estar fora do nosso controle, mas tenha certeza, elas não estão fora do controle de Deus. Você pode não entender a razão, e eu também não entendo. Nem lendo a Bíblia, irmãos, a gente vai entender a razão do porquê dessa pandemia, que não é a primeira, e pode ter certeza, não será a última. Não será a última, irmãos. Mas é uma forma, irmãos, pedagógica do Senhor, de nos ajudar a irmos para um outro nível, a melhorar a nossa relação com Ele. Eu também tenho medo, irmãos, da pandemia. É natural, nós somos seres humanos. Eu procuro não ficar pensando nisso e nem me apegando a isso, de maneira alguma. Eu procuro me cuidar. No dia a dia eu vou me cuidando. Mas quando eu vou descansar, irmão, quando eu vou dormir, e eu começo a pensar, irmãos, eu sou tomado, muitas vezes pelo pavor, pelo medo, às vezes não pela sua própria vida, daqueles que estão à sua volta. E se acontecer isso, o que será? E a gente começa a criar cenários na nossa mente, e aí o sono vai embora. A perturbação chega. E aí, irmãos, a gente precisamos nos agarrar ao Senhor nessa hora. Ele está acima de todas essas coisas. Talvez, irmãos, nenhum fato nos deixa mais aflito do que lidarmos com essa demora de acabar, de se encerrar as agonias da vida, essa pandemia que nós estamos vivendo. Como conciliar, irmãos, o amor de Deus, se na hora da minha angústia Ele tarda? Como entender o seu poder, se a crise está asfixiando? Como conciliar a fé em Deus, o Deus que intervém, se as ondas vão crescendo ao nosso redor? Essa é a perspectiva de outra luta, porque ela é real externamente. E essas indagações demonstram, irmãos, a luta que nós travamos internamente, e muitas vezes ela é grande, ela que nos arrasta para um desânimo, para um afastamento. Você percebe então o tamanho dessa tempestade por fora aqui, e agora por dentro ela se potencializa nos nossos corações? Não é diferente aqui com os discípulos. Nossas batalhas internas, irmãos, também precisam ser tocadas por Deus. Aquilo que você está vivendo agora como empresário, os seus temores, as suas aflições, como profissional liberal, como profissional na área da saúde, como alguém que tem um familiar internado. Esses temores, essa perturbação interna precisa ser tocada por Deus, irmãos. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte: quando eu cheguei à Macedônia, por fora eu tinha combates. E quando a gente lê as Escrituras, a gente vê os combates do apóstolo Paulo, aquilo que ele está enfrentando. Mas aí ele prossegue dizendo: e por dentro, temores. Temores. Sim, e é isso mesmo que você ouviu. O apóstolo Paulo tinha temores. Homem de Deus, um dos grandes evangelistas bíblicos. Alguém com a ousadia de dizer: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Tinha temores, homem de carne e osso. Mas aí ele diz algo interessante: mas Deus me enviou Tito, alguém de carne e osso, para estar com ele, para ser alguém em quem ele pode orar junto, para ser alguém em que ele pode conversar sobre esses temores, orar um pelo outro. Tem tanta gente afastada, irmãos, não entra numa sala de oração, não recebe uma oração. Tem gente que não liga para ninguém, não liga para orar por ninguém. Nossa última reunião de oração, na sexta-feira, 21 horas. Irmãos, nós oramos uns pelos outros, nós estávamos em mais de 50 pessoas conectadas naquele momento. E teve um momento, irmãos, em que a gente só corria a telinha e profetizava e orava, abençoando todos, e ao mesmo tempo você recebendo daquele irmão uma oração, irmão, recebendo consolo. Eu saí do meu quarto revigorado, irmãos.
Então, diante dos seus temores, deixe Deus tocar na sua vida, deixe Deus tocar aí no seu sono, naquilo que te aflige a alma, mas você precisa se agarrar a Ele. Acalme o seu coração. Jesus sabe onde você está, como você está, e sabe também para onde Ele precisa te levar. Isso nos leva a uma outra reflexão, queridos. O medo infundado aqui dos discípulos. Há um medo aqui. O medo dos discípulos é infundado. Eu não estou dizendo que o nosso medo é infundado. A pandemia é real, a tempestade ali é real. Mas você já percebeu como em meio à crise nós temos a tendência de ver fantasmas? Não precisa de uma crise como a pandemia para isso não. Nos nossos relacionamentos a gente vê muito fantasma. Quando a pessoa não nos cumprimenta, quando a gente passa desapercebido, quando fala algo que muitas vezes machuca, e a gente cria um monte de cenários que são fantasmas. Aqui o medo, irmãos, dos discípulos é um medo infundado. Eles pensaram ver um fantasma, lá no versículo 19, quando eles viram Jesus se aproximar. Pensaram ver um fantasma. Você já andou no escuro quando é criança? Eu gostava de andar no escuro só para ter medo. Só por causa da adrenalina. Gostava dessas coisas. Gostava de ficar num ambiente escuro, pegar a coberta e ficar olhando pela fresta assim, ó. Para sentir aquele medo, aquela coisa. Criança sozinha em casa, os pais trabalhando à noite, faz de tudo, viu? Mas era um medo infundado, irmãos. A gente tem coisas hoje, irmãos, que eu tenho certeza que eu vi, né? Na minha mente, nos meus flashes, eu vi. Mas eu tenho certeza que isso foi fruto da minha imaginação. Os barulhos, as visões noturnas ali, olhando no escuro. Eu tinha a sensação de ver as coisas e aquilo me provocava medo. Mas tudo isso, irmãos, é fantasma. São coisas da nossa mente. Infundada por quê? Porque mesmo que eles tenham, irmãos, aqui a marca de uma experiência sobrenatural, de multiplicação de alimentos, né? De Jesus ter acalmado outra tempestade, essa não foi a única, né? Marcos capítulo 4 fala de uma tempestade. Ainda que eles tenham presenciado uma legião de demônios, irmãos, ser expulso de uma pessoa em Gadara. Ainda que eles tenham presenciado aqui a filha de Jairo, irmãos, ser ressuscitada, isso não impediu que o medo os possuísse. Então, enquanto você atravessa essa luta, pense, eu faço esse exercício, pense nas marcas que Jesus já produziu em você. Eu faço esse exercício, irmãos. E eu já usei mais de uma vez esse termo que eu vou usar com você aqui. Essas marcas, elas servem como âncora para a nossa alma. É por isso que as experiências pessoais com Jesus, irmãos, elas são extremamente importantes. Porque elas produzem marcas profundas. E aí na hora da adversidade, você faz o quê? Você olha para essas coisas, irmãos, com esperança. De que o Senhor está acima dessa tempestade. Agora veja. Jesus sempre vem ao nosso encontro na hora das tempestades. A tempestade aqui, irmãos, tinha um propósito de levar os discípulos a uma experiência mais profunda com Jesus. E é no meio das tempestades que a gente tem as experiências mais profundas com Ele. Jesus aqui, Ele não chegou atrasado, seu socorro veio na hora certa, na hora oportuna. A tempestade, irmão, fazem parte desse currículo de Deus para nós. Por mais difícil que isso pareça, elas fazem parte do currículo de Deus para a minha vida e para a sua vida. O caminho é estreito mesmo. O Evangelho já diz isso. Ninguém aqui veio para Jesus, espero, né? Enganado. Pense, irmãos, nesse currículo. A figura que me vem aqui é de uma criança que sobe talvez num lugar alto e o pai diz, fecha os olhos e pule nos meus braços. Dá para imaginar o que acontece no coraçãozinho da criança. Poxa vida, né? Vou ter que pular no escuro.
Ele não tem, irmãos, experiência nenhuma passada que ele possa buscar de que aquilo é seguro. Mas em obediência ele pula e o pai segura. O que você acha que se o pai mandar ele fazer uma segunda vez, vai fazer? Ele não vai hesitar tanto. Meu pai me segurou a primeira vez. Eu vou pular uma segunda. E na segunda talvez ele não seja nem tentado a espiar se o pai está ali mesmo. Ele vai pular. Ele vai pular nos braços do pai, uma segunda, uma terceira vez. E as experiências com o Senhor, irmãos, elas produzem esse tipo de sensação no nosso coração. Deus fez isso, Deus fez aquilo, na hora que eu orei, o Senhor demorou, mas Ele respondeu. Mas respondeu no tempo dele, foi melhor no tempo dele do que no meu tempo. Quando eu tenho essas marcas e essas experiências, eu me lanço mais facilmente. Jesus vem ao nosso encontro, irmãos, na hora em que nossos recursos acabam. As pessoas, se você observar, as pessoas que procuraram Jesus porque os seus recursos acabaram. A mulher do fluxo de sangue, seus recursos acabaram. Jairo, seus recursos acabaram. Leproso, meus recursos acabaram. Estou desenganado, eu vou morrer. O Senhor quer me ver limpo. O Senhor pode? O Senhor pode expulsar isso do meu filho? Se eu posso. Se eu posso, é a pergunta que você está me fazendo, eu quero saber se você crê. E você lembra da resposta daquele pai? Ajuda na minha incredulidade. Ah, querido, é na hora mais dura. Jesus vem ao nosso encontro na hora em que nossos recursos acabam. Já havia mais de 9 horas que os discípulos lutavam contra aquele vento. O cansaço já havia, irmãos, esgotado. Eles remavam, se esforçavam, choravam, clamavam, mas nada. Nós perdemos mesmo, irmãos, em meio a tudo isso, às vezes até a esperança. Você lembra do episódio de Atos, capítulo 27 e 20? Isso é muito importante, irmãos. O apóstolo Paulo está sendo conduzido como prisioneiro numa embarcação que leva de tudo. Mantimento, leva gente, leva soldado, leva prisioneiros. E agora essa embarcação está à deriva, irmãos. Está à deriva. E vai se arrebentar. E todos podem morrer afogados. Um anjo aparece para o apóstolo Paulo e diz que isso não vai acontecer, que todas aquelas almas vão se salvar. Mas agora observe. A ação de Deus aqui, irmãos, é livrar aquelas almas, aquelas vidas no barco. Qual é a ação humana? Ficar dentro do barco. A ação humana era ficar dentro do barco. Tanto é que o apóstolo Paulo chega para um soldado porque viu a tripulação cortar as cordas do barco e lançar os barcos para fugir do barco. Aqueles que tinham domínio da navegação, que estavam conduzindo o barco, estavam querendo abandonar o barco. Ele disse, se aqueles homens saírem do barco, aí eu não posso garantir nada. A ação de Deus era livrar, a ação humana era permanecer. Permanecer aonde? Permanecer na obediência. Permanecer aonde? Permanecer dentro do barco. Outra coisa, Jesus vem ao nosso encontro, irmãos, caminhando sobre o mar. O mar aqui, ele representa essa tribulação, essa adversidade. E aqui 2 lições, irmãos, partindo para o nosso final aqui. A primeira é que aquilo que ameaça a nossa vida, a nossa existência, a nossa família, o seu trabalho, a sua empresa, aquilo que ameaça, está literalmente debaixo dos pés de Jesus. Está debaixo dos pés dele. Segundo, que Jesus faz da própria tempestade, irmãos, o caminho para chegar até nós. Para chegar, irmãos, na nossa vida, é no meio da tempestade. Ele abre caminho em meio à tempestade. E muitas vezes, irmãos, o sofrimento, eu não gosto muito de dizer isso, irmãos, mas o sofrimento é a chave para abrir coração de muita gente. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Tem gente, irmãos, que para o coração amolecer, para ele se quebrantar, para, irmãos, a vida ser transformada, a tribulação chega ali, e isso às vezes é a chave que muda tudo.
Ele usa os problemas, irmãos, para se aproximar, muitas vezes, de nós. Veja a característica, irmãos, do Senhor, descrita pelo profeta Naum, em Naum 1:3. Olha só que interessante isso. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e no meio da tempestade. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e no meio da tempestade. Acredite, mais pessoas encontram-se com o Senhor nas noites escuras e frias de suas almas, nas noites escuras e frias da sua vida, da sua existência, em meio aos seus desertos, em meio às tribulações. É a dor versus a alegria, né? Já ouviu isso? Se não vem pela alegria, vem pela dor. Mas acredite, irmãos, mais pessoas se encontram com o Senhor em meio ao sofrimento, em meio à dor. Pessoas encontram o Senhor em meio à desistência da vida, no momento mais escuro. Ele usa tudo isso. As mais ricas experiências da vida, irmãos, elas são vivenciadas no vale da dor. E eu creio que nessa altura da vida, muitos de nós, irmãos, já sabem que isso é uma verdade. É em meio à dor, em meio ao sofrimento, que quando chega a resposta, nós nos fortalecemos, nós saímos melhor do que era. Eu já passei por lutas, irmãos, em que eu não sabia o propósito daquilo. Como agora que eu entreguei minha vida para Jesus, isso veio, essa tribulação. Mas quando passou tudo aquilo, irmãos, a sensação que eu tive é que eu amadureci na fé, o que eu demoraria pelo menos mais uns 10 anos. Porque o Senhor, Ele produz marcas em nós, irmãos, e a gente se agarra a Ele, irmão. Agora observe como Jesus aquieta a alma aflita. Lá no versículo 20, ele diz o seguinte: mas Jesus lhe disse: sou eu, não temais. Sou eu, não temais. Isso me levou ao Salmo 46:10, que diz para todos nós, nesse tempo que nós estamos vivendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Pandemia, irmãos, não é maior que o nosso Senhor. Não é. Ela vai passar. A grande questão é como você vai chegar lá no fim dela. Se cuidando, agarrado com Jesus, cuidando dos seus. Se você está passando um conflito aí no seu relacionamento, como é que você vai cuidar desse relacionamento? Se os seus filhos estão dentro de casa porque não tem aula, como é que você vai cuidar dentro da sua casa deles? Para não perdê-los dentro da sua casa. Não delegue isso para as redes sociais. Faça a sua parte. Chama os seus filhos, leia a Bíblia com eles, ore com eles. Explique para eles esse tempo que nós estamos vivendo, na linguagem deles. Diz que Deus é maior do que isso. Plante uma semente no coração dos seus filhos hoje. Por isso o Espírito Santo diz, irmãos, através da palavra: se hoje você ouvir a sua voz, não endureça o vosso coração. Sabe por que hoje? Porque amanhã, irmãos, ninguém sabe de nada. Nós não saberemos se estaremos aqui, se você vai estar aqui. Então, no tempo que chama-se hoje, faça isso. Ore ao Senhor, se agarre a Ele, entregue a sua vida a Jesus. E por último, quando Jesus, irmãos, vai conosco, nós sempre chegamos ao nosso destino. Então não abandone o barco, não abandone o Senhor pelo caminho, não deixe Ele pelo caminho. Então eles, de bom grado, com alegria, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Vou pedir para o Paulinho já se dirigir aqui, que nós vamos encerrar aqui esse tempo. Isso porque Jesus, irmão, socorreu na hora da crise mais aguda na vida daqueles discípulos, acalmou os discípulos. Ele nem orou. Se você prestar atenção, Jesus nem orou. Só a presença de Jesus, irmãos, entrando no barco, cessou a tempestade. Não é aquele outro caso, aquieta-te, acala-te. Não. A presença de Jesus ali, irmãos, acalmou os discípulos. A presença de Jesus naquele lugar transformou o ambiente.
Eu espero que isso seja uma realidade na sua casa, que a presença de Jesus transforme aí esse seu ambiente, os seus relacionamentos com filhos, com família. Aquiete o seu coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor, serei exaltado entre os povos. Amém. Eu queria deixar essa mensagem aqui no seu coração, para que você se anime, para que você se fortaleça, para que você não desista, sobretudo, e se agarre ainda mais ao Senhor nesse tempo. Amém. Deus abençoe a sua vida. Paulinho. Aleluia, que bom poder ter um Deus em que nós podemos confiar, né, e lançar sobre Ele todos os nossos temores e ansiedades. Amém? Feche teus olhos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus Pai poderoso, que a comunhão e as consolações e as perturbações do Espírito Santo esteja sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre a tua vida e te dê muita paz.